Alice Howland is the Lillian Young Professor of Linguistics at Columbia University. She famously wrote her seminal textbook, From Neurons to Nouns, while raising 3 children. I'm sure getting more than a few aha moments from them. And it is now considered one of the cornerstones of linguistics education all over the world. Please, welcome Dr. Alice Howland. Thank you. Lançado em 2015, o filme Para Sempre Alice retrata a história da doutora Alice Howland, uma renomada professora de linguística que é diagnosticada com Alzheimer aos 50 anos de idade. Alice, aos poucos, começa a esquecer certas palavras e se perder pelas ruas de Manhattan. A doença coloca em prova a força de sua família. O filme ainda rendeu o Oscar de melhor atriz para Julianne Moore, que interpreta a protagonista da história. John Black. And the address? Oh, damn it, I forgot. Algumas coisas sim. Quando eu tenho um dia muito corrido, alguns detalhes eu acabo esquecendo. Esquecer eu esqueço, mas não com tanta frequência, né? Eu procuro sempre me esforçar para não esquecer. Com frequência não, eu esqueço às vezes coisas do dia a dia, coisas pequenas. Esqueço, não recorrente, mas é bem fácil esquecer as coisas. Claro que a gente esquece, né? Muitas coisas, mas assim, não sei, tem coisas que eu me lembro, sabe? Alguns compromissos, algumas tarefas, assim, quando eu tenho uma semana muito atribulada, por exemplo, eu acabo esquecendo algum detalhe ou outro, assim, de coisas da faculdade, ou esquecer alguma coisa em casa, assim, que eu teria que levar para algum lugar. Serviço. A gente teria que conviver com alguém que tem o problema para poder saber um pouco de como que seria a reação. E a gente não tem essa convivência com alguém que tem o problema de Alzheimer. Porque minha avó teve, é genético, então eu tenho um pouco de medo. Toda vez que eu esqueço a chave, por exemplo, eu penso, eu não tô com algum sintoma, assim. Para amenizar, eu acho que eu tentaria deixar recados, lembretes pela casa, ou de lugares que eu sempre vejo, para tentar não esquecer coisas essenciais, né? Algumas coisas acho que são inevitáveis, mas as coisas que eu vejo que eu acabo esquecendo muito, eu tentaria deixar algum lembrete, algum alarme. Eu acho que eu seguiria a vida normalmente, tentaria exercitar mais a mente, começar a recordar bastante lembrança, para tentar não esquecer, né? Eu teria que fazer um tratamento, né? Procurar um médico bom no assunto e me tratar para evitar essa perda de memória. Sim, com certeza ajuda muito. Seria um paliativo, né? Na verdade, uma forma de amenizar. Eu acho que eu procuraria ler bastante, que isso ajuda bastante a mente. E eu acho que, eu não sei, quem sabe ver bastante foto ou passar mais tempo com as pessoas que eu gosto, porque normalmente a gente esquece aquilo que é mais recente e aquilo que é mais antigo a gente sempre lembra. Então, quem sabe viver mais o presente, e acho que é isso. Isso é substancial, ajuda a barbaridade, né? Conversando com a família e vendo coisas do passado, trazendo para a memória. Eu acho que eu tentaria viver a vida de uma maneira, positiva, mas eu tentaria me auto-lembrar das coisas. Usaria, lembretes feitos por mim mesmo, no celular ou em post-its, para me lembrar das coisas. Eu acho que eu tentaria exercitar o meu cérebro ao máximo, fazendo palavras cruzadas, que eu ouvi dizer que é muito bom. E tentaria não deixar que isso afetasse a minha vida, não deixar que essa doença determinasse o resto da minha vida. What you're doing. Então, assim, pra mim, a fotografia funciona um pouco assim, sabe? Sempre que eu vejo alguma coisa, eu falo, nossa, eu me lembro agora, sabe? Por causa da foto. Então, talvez a fotografia ia se tornar uma coisa, uma outra redescoberta dela, sabe? Com Alzheimer, no caso. Eu acho que eu tentaria ao máximo sentir
o presente e não tanto me apegar a memórias. Eu não tentaria lembrar. Eu teria que aceitar o esquecimento e sentir apenas o presente agora. Esquecer compromissos diários e datas de aniversários de pessoas mais próximas, ou deixar as chaves do carro em casa, por exemplo, são atos comuns, mas atenção, tudo isso pode significar algo mais grave. A senilidade, a popular caduquice, tudo isso é doença de Alzheimer, né? Que é uma doença de natureza bioquímica. Você tem alterações no cérebro que fazem com que deposite uma proteína anormal no cérebro, a tal da proteína amiloide, né? Isso acontece mais no decorrer do tempo. A partir dos 65 anos aumenta muito a taxa da doença, né? Muitas pessoas vão nos livros, no Google, e leem sobre Alzheimer, livros, filmes, né, novelas, comentam sobre pessoas com Alzheimer. Então esses lapsos de memória, eles se assustam, procuram um neurologista com muita frequência para ver se isso já é o início da doença, né? Mas felizmente a maioria é como nós 5 aqui temos lapsos de memória, né, com frequência, e isso não é doença. A memória, infelizmente, não é uma função que você possa melhorar muito. Com certeza é acima dos 65 anos. Isso vai aumentando exponencialmente. A cada 5 anos vai dobrando a prevalência da doença. Chega a um ponto que com 90 anos, 40% desses idosos com 90 anos têm doença de Alzheimer. Taxa altíssima, né? E a população envelhecendo, como vocês sabem, né? Alzheimer hoje, e as demências de modo geral, dos quais o Alzheimer é mais comum, são um problema de saúde pública seríssimo. O Brasil é um país pobre, vai ter de despender muito recurso para cuidar dessa população idosa com demência. Bem, nós temos tratamento com medicação, mas a medicação é muito pobre ainda, né? A grande pesquisa hoje está sendo feita antes, né, de você ter tratamento, antes que a pessoa desenvolva os primeiros sinais de demência. O foco da pesquisa hoje é esse: impedir com que essa proteína se deposite nessas pessoas previamente diagnosticadas com Alzheimer. Depois que os sintomas da doença aparecem, aí você tenta minorar com medicamento, né, com aqueles outros medicamentos não específicos para a memória, mas outros assim para o comportamento, para o sono. O cuidador é uma peça fundamental no tratamento desses pacientes, né? Atenção, carinho, tudo isso também faz parte da terapêutica. What was it about? Love. Yeah, love. Yeah, Mom. It was about love.